Fala galera, beleza? Eu me chamo Léo Magrati e hoje estamos em busca do corte perfeito. O intuito desse curso é explorar o corte. Nós vamos entrar na raiz do corte e ver na prática como é de extrema importância realizar um corte perfeito, um corte imperceptível. Em busca do corte perfeito é uma série de vídeos, são 8 vídeos, 2 por semana, toda terça e quinta aqui no canal. Então se inscreva no canal e acione o sininho para não perder nenhum vídeo da série Em Busca do Corte Perfeito. É importante assistir o conteúdo do início ao fim, seguindo a ordem das aulas. Então se você está chegando agora, recomendo que assista às aulas anteriores, para não pegar o bonde andando. Vou disponibilizar todos os projetos, arquivos de vídeo e as músicas que usamos nas aulas. Os arquivos vão estar disponíveis na minha plataforma. Vou deixar o link aqui na descrição. É só se cadastrar na plataforma, acessar as aulas pela plataforma e os arquivos de suas respectivas aulas vão estar disponíveis para você. O intuito do curso é a prática e nada melhor do que analisar os projetos e praticar. Assim, estou deixando tudo para vocês baixarem e treinarem em casa. Então vamos com tudo nessa aula da nossa saga Em Busca do Corte Perfeito. Eu vou apresentar para vocês 5 características que o nosso editor de imagens Prime, nosso editor de imagens que abusa do corte perfeito, tem que ter. Então essas 5 principais características, eu vou começar pela principal e na verdade todas elas estão interconectadas e interligadas, mas eu vou fazer de certa forma uma ordem de prioridade, uma ordem de preferência, uma ordem que vai puxar o link entre uma com a outra. Então a primeira que a gente vai falar é organização. O editor, se ele não for organizado, digamos, é a base da pirâmide, ele não vai conseguir levar nenhuma das outras 4 virtudes, das outras 4 características que esse editor Prime, que esse editor que abusa do corte perfeito tem que ter. É um editor mestre. Então, o que é uma dessas características? Qual é a principal, a base da pirâmide? É a organização. Se o editor não for organizado, isso é, dentro da sua mente, ele não vai conseguir de forma alguma ordenar essas imagens, ordenar a montagem do seu vídeo e de certa forma ele não vai conseguir transmitir a ideia que ele deseja. Então ele vai fazer mais uma vez o vídeo colcha de retalhos, o vídeo fala e não diz nada. Então dentro desse projeto de forma prática, a gente pode perceber que o editor, como visto na aula passada, foi muito intuitivo na hora da seleção das imagens e da forma que ele ia justapor essas imagens em sequência. A gente já falou sobre isso na aula passada. Mas, além disso, notem o seguinte, o editor se organizou dentro do projeto. Então ele criou uma pasta, vocês já devem ter percebido isso, para cada esporte. Então, moto, ele foi analisando o material e foi dividindo o que era skate na pasta de skate, o que era snowboard na pasta de snowboard e assim por diante. Então, dessa forma, ele tem, como ele está montando um vídeo que tem um tema, que ele tem uma ideia, que ele quer transmitir essa ideia, quer transmitir essa emoção, ele foi se organizando e dividiu tudo em pastas e dessa forma ele tem tudo previamente organizado para poder fazer a montagem e não ficar perdido procurando onde estão as coisas. Então, se ele queria dividir a estrutura da edição em blocos, assim fica muito mais organizado para ele. Segunda característica que esse editor de imagens tem que ter é a agilidade. E essa vem logo acima da organização, linkado com a organização, tem a agilidade. Pois a organização leva a agilidade. Deu para perceber? Quanto mais organizado for, mais ágil ele será. E quanto mais ágil ele for, mais objetivo e assertivo na escolha das imagens. Então, a agilidade vem também do conhecimento técnico, também vem do conhecimento da ferramenta. Então, de certa forma, o conhecimento técnico é a base de toda a estrutura que você necessita para poder chegar a essa segunda camada mais conceitual, mais intelectual do corte. Então, sem o conhecimento técnico e sem a agilidade, sem a organização, ele não consegue nunca chegar a esse resultado, esse raciocínio. Então, em termos de agilidade, na prática, a gente tem apenas como mostrar o vídeo que foi feito de forma excelente. Além da agilidade na hora de escolher dentro das suas pastas, das suas respectivas pastas, onde está o material, onde ele se organizou para poder achar isso rapidinho
na manga. Terceira característica, a gente começa agora a entrar numa área mais desconhecida, que é uma área que às vezes é pouco comentada. Então, por isso até eu vou ter que puxar o dicionário para ajudar a gente aqui a interpretar essa característica na prática. Essa característica é a intuição. Eu já falei para vocês um pouquinho essa palavra nas aulas passadas, porém, o porquê da intuição e como assim intuição e edição, né? São duas coisas que até parecem contra-intuitivas, mas vamos tentar entender com o auxílio do dicionário o que seria isso. Eu vou puxar o dicionário. Intuição: capacidade para entender, para identificar ou para pressupor coisas que não dependem de conhecimento empírico, de conceitos racionais ou de uma avaliação mais específica. Vamos para uma segunda abordagem que é ainda mais assertiva sobre o assunto que a gente está destrinchando. Pressentimento, capacidade de prever, de adivinhar, ter a intuição do futuro. Maneira de adquirir conhecimento instantâneo sem que haja interferência do raciocínio. Então, o que seria isso aplicado à prática, Leozinho? Você vai perceber que muitas das vezes, apesar do conhecimento técnico ser determinante, ser uma das bases da pirâmide, não é ele que vai dizer para você se você é um bom editor ou não. Isso quer dizer, o domínio da ferramenta não diz e não vai te tornar um bom editor somente. Então, a parte da intuição, a parte intuitiva, vem muito mais do não racional, isso é, da não ferramenta, da parte não técnica, e da parte de pressupor e de você ter uma pré-visualização, isso seja durante a montagem, antes da montagem, analisando o material, do resultado que você quer chegar. Então, é como se você, ao analisasse o seu material, você tivesse essa percepção intuitiva desse resultado que você está querendo atingir. E que resultado é esse? A mudança das estações, inverno e verão, no caso desse vídeo. Então, vamos ver uma aplicação da intuição na prática. É justamente... mais uma vez essa passagem. Percebe-se que o editor, quando estava analisando o material, ele provavelmente percebeu que ele tinha uma imagem de um monte de neve na frente e ele tinha uma outra imagem com um monte de neve na frente e ele intuitivamente pré-visualizou que essas duas imagens juntas poderiam dar esse efeito de transição. Então foi justamente a intuição falando mais alto. Então, galera, outro exemplo prático da intuição é justamente esse momento, onde o editor, mais uma vez, vamos voltar um pouquinho, ele junta 3 manobras e ele consegue fazer. São 2 momentos diferentes, tá? Frame a frame. Ele faz a junção de 2 manobras. Isso, com certeza, foi intuição pura na hora da seleção do material. Então, importantíssimo. Fora num aspecto mais macro da edição, outra coisa que determinou essa característica dele intuitiva foi a hora que ele pré-visualizou tudo isso que ele montou aqui. Ele não montou isso, começou a botar uma imagem atrás da outra e no final da história ele chegou nesse resultado. Ele pré-visualizou, ele utilizou da intuição. Nessa hora ele não pensou muito nas ferramentas, ele estava pensando na parte intuitiva. Beleza? A quarta característica é a sensibilidade. Já falei para vocês dela na aula passada. Então, por que o editor que tem um sentido, uma sensibilidade mais apurada, o que seria, Leozinho? Vamos para o dicionário, recurso dicionário vai ajudar a gente. Sensibilidade: capacidade de perceber sensações físicas, tendência natural para reagir aos estímulos físicos, sensibilidade à dor. Não é sobre isso que nós estamos falando. Então, disposição para sentir ou para se emocionar diante de algo ou de alguém. É sobre isso que eu estou falando. Disposição para sentir ou para se emocionar diante de algo e alguém. Vamos voltar para o nosso projeto. Pois, se o nosso editor é um contador de histórias, e se o editor quer despertar emoções,
Como é que ele vai fazer isso se ele não sente emoções? Se ele não se permite sentir? Se ele não permite sentir, como é que ele vai transmitir? Então, sensibilidade vem muito mais, não de uma sensação de sentir dor, algum estímulo físico, mas sim de você ter uma sensibilidade intuitiva para despertar a emoção que você pretende. Beleza, galera? Então, sensibilidade é importantíssimo. E a quinta característica é o ritmo. E o ritmo é tudo. Edição em ritmo é tudo. Edição é 70% ritmo. E você vai falar assim para mim, pô, Leozinho, ritmo quer dizer cortar no ritmo da música? Não. Também é, mas não é só sobre isso. Ritmo é sobre você aplicar uma cadência no seu vídeo, você não deixar o seu vídeo de forma linear. E isso independe de você ter uma trilha sonora ou não. Como isso foi aplicado aqui? Sim, ele foi aplicado, esse vídeo foi totalmente editado no ritmo da música. Perfeito. Mas se vocês repararem, esse vídeo tem uma cadência além de ser editado no ritmo da música, ele tem uma cadência também de tempo de exposição. Então, alguns takes são mais longos e alguns takes são mais curtos. Isso é um outro formador, isso é um outro gerador de cadência. É você poder alternar, você poder fazer uma alternância entre o tempo de exposição dos planos. Perfeito, galera. Então a gente já apresentei para vocês 5 características que todo editor tem. E aí você vai perguntar para mim, Leozinho, como é que eu desenvolvo isso? Né? Como é que eu desenvolvo essas virtudes? Porque, de certa forma, essas características têm que ser desenvolvidas dentro de vocês. Então, muita prática, eu acredito que muita prática. Quanto mais prática, quanto mais a gente praticar e mais souber desse conhecimento mais profundo, do conhecimento mais conceitual, melhor para a gente. Mais assertivos seremos no nosso vídeo, mais assertivos seremos na transmissão da nossa mensagem. Então, na próxima aula, você não pode perder a continuação da nossa saga em busca do corte perfeito. Nós vamos falar sobre trilha sonora, que é outro fator determinante para o storytelling. Então, você não pode perder a continuação da nossa saga em busca do corte perfeito. Vem comigo, te vejo na próxima aula.